Meio-dia em ponto com Deus, com pastor Francisco Nascimento. A paz do Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Meio-dia em ponto com Deus. Estamos de volta, gente, agora com a série de mensagem. Eu creio que você vai gostar muito, uma mensagem abençoadora. Uma série de mensagens seria as conversões impactantes da Bíblia. Algumas conversões, lógico que nós temos muitas, né? Mas nós vamos fazer 2 dias por semana, dia de terça-feira e quinta-feira. Não vai dar para esgotar em um só dia uma mensagem sobre um determinado personagem da Bíblia que se converteu. Então nós vamos fazer sempre de 2 partes. Meio-dia vamos concisar mais aí a gravação, em torno de 20 minutos, 22 minutos nessa faixa. E você vai poder, se você não pode na hora, não tem problema. Agora gravado, você não vai poder dar ok, né, que tá ligado, mas você pode dar o like ali que tá gostando, que tá ligado. Então nós vamos colocar nas principais plataformas, no Facebook, temos alguns canais ali, também no Facebook, tem no Instagram, também tem no YouTube, né? Nós estamos todos conectados, esse é o mais importante. Mas o mais importante de tudo isso é você nos levar à reflexão sobre algumas conversões impactantes, algumas conversões realmente que a Bíblia fala que teve uma grande expressão na Bíblia, por isso que fala de alguns personagens. Então nós queremos meditar sobre isso. E nós vamos sempre meditar, como já falei, né? Esses 2 dias na semana, e eu espero que você goste. Vai também colocando nos grupos familiares, nos grupos das igrejas, compartilhando com seus pastores, né? Se você é um pastor, você compartilha com as suas ovelhas. Ovelhas, o mais importante. Depois, no final, nós vamos sempre fazer oração por você, por sua necessidade. Se você tiver alguma intenção de oração, algum pedido de oração, você peça que eu e a missionária Helena vamos estar intercedendo por você, pelas suas necessidades. O mais importante é você pegar uma Bíblia e vamos meditar na palavra de Deus. Você sempre meio-dia em ponto com Deus é um ponto ali, um horário marcado, agora dia de terça e dia de quinta, tá bom? Fique ligado então, hoje nós queremos falar sobre uma mulher maravilhosa da Bíblia, uma das histórias mais impactantes da Bíblia Sagrada, que é a mulher samaritana, tá bom, gente? Para tanto, nós vamos começar já a meditar nesta mulher, né? Essa mulher que a Bíblia fala em João, no capítulo 4, tá bom? Eu quero ler para vocês a Bíblia Sagrada, você vai acompanhando aí, tá no capítulo 4 do Evangelho de João. Nós vamos extrair ali meditações preciosas. Eu creio que você vai gostar, vai ser abençoado, vai alargar também a reflexão sobre determinado esse estudo, que é bem um estudo, é uma meditação sobre a palavra de Deus na vida dessa mulher. Diz assim um texto, tá? E eu vou ler só parte do texto, porque nós vamos trabalhar um pouco mais sobre esta mulher, tá bom? Diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, por volta de meio-dia, certo? Nisto veio uma mulher samaritana tirar a água. Disse-lhe Jesus: dar-me de beber.
pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhes disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Água viva, isso realmente é o que Jesus é, né? Água viva, a água que nós precisamos para saciar a nossa sede espiritual, e nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Muito bem, a história aqui da mulher samaritana, a mulher que morava em Samaria, né? É uma das histórias mais belas, mais bonitas de toda a Bíblia, né? Então, essa história, ela demonstra o amor de Deus que supera os obstáculos, supera os preconceitos, confunde os sábios, né? E exalta os excluídos e marginalizados da sociedade. Então, uma história, uma síntese dessa história. Essa história também é uma história de como o bom pastor Jesus Cristo, ou como diz o apóstolo Pedro, supremo pastor, ele vai atrás de uma ovelha perdida, no caso aqui a mulher de Samaria, mesmo em vale distante, mesmo em lugares onde você nem imagina, né? Para curar, para salvar, para restaurar e para amar essa mulher, né? Com amor que ela jamais havia experimentado, né? Porque o amor de Deus é assim. O texto lá de Ezequiel, no capítulo 34, versículo 11, né? Diz assim: porque assim diz o Senhor, Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, ou seja, o Senhor vai buscar as suas ovelhas nos lugares mais difíceis, onde muitos não querem ir. A pior coisa, queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, a pior coisa que um homem pode perder na vida é a sua dignidade, sua honra, o respeito do próximo. Uma vida que não é dada ao devido valor, ela certamente será esquecida na sarjeta da insensibilidade humana. Há textos na Bíblia, quando você começa a ler a palavra de Deus, você vê que há textos nos Salmos que é uma evidência de que Deus, ele é capaz de fazer com aqueles que são excludentes da sociedade, com aqueles que são marginalizados da sociedade. Aí que mostra o amor de Deus para com aqueles que muitos desprezam, marginalizam, né? O livro de Salmos, Salmo 113, versículos 5 a 9, ele fala muito bem sobre isso. Ele diz assim: quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Então, esse é o texto de Salmo 113, né? E a história desta mulher, a história narrada aqui pelo evangelista, né? Essa mulher, ela não era conhecida pelo nome, não tem o nome dela, né? Fala só que morava na cidade de Samaria, por isso que ela era conhecida como a mulher samaritana, ou morava num povoado chamado Sicar, tá bom? Então, essa mulher também, ela não era conhecida, essa mulher do capítulo 4 de João, ela não é conhecida pelos pecados que praticava, ela era mais conhecida pelos pecados que praticava, né?
e depois ficou conhecido pelo impacto que ela causou depois que se converteu a Cristo, né? Então a mulher samaritana, como é conhecida na Bíblia, ela morava nessa cidade, justamente a cidade despovoada, Sicar, e ele ficava em torno de 30 quilômetros de Jerusalém. Então Jesus, a Bíblia diz que o texto, que ele estava se dirigindo para Galiléia. Só para vocês terem um entendimento sobre as regiões de Israel, da Judéia, a região da Judéia, para Galiléia ficava em torno de 130, 140 quilômetros de distância. E lembro que naquela época não tinha trem, nem metrô, não tinha também nem carro, né? Era carroça ou às vezes tinha que caminhar bem a pé. Mas existia, eu queria também situar de uma maneira histórica, né? Existia uma rivalidade, uma rincha, né, dos judeus com os samaritanos. E essa rincha era centenária, desde o século VII a.C., no império do governo do rei assírio Senaqueribe. Pensa no rei perverso. Ele invadiu as terras de Israel, ali levou as 10 tribos, né, ali para a Síria, levou para o cativeiro, que seria o primeiro cativeiro de Israel, em torno de 722 a.C., aconteceu esse fato histórico, né? A divisão do povo de Israel ali, e ali o primeiro exílio de Israel. Então, os samaritanos vieram depois, uma mistura, eles fizeram uma mistura entre judeus e gentios, casando ali, ali próximo da cidade da Judéia. Então, mas eles não eram benquistos pelos judeus, porque os judeus eles achavam que eles eram como porcos, eles não eram genuinamente judeus, então eles eram excluídos, né, das práticas religiosas judaicas. Então existia toda essa rixa, né? Ou seja, era uma mistura, era uma miscigenação de raça ali, né? Então havia um preconceito muito grande entre os judeus e os samaritanos, né? Porque os judeus achavam que poderia ser contaminado ali, né? Então o ódio era notório entre ambos os povos, né? Lá em Lucas, no capítulo 9, talvez a gente veja a dimensão dessa exclusão, desse preconceito, dessa rixa, né? Nós vemos na situação em que quando Jesus ele tenta ir para uma cidade, ali pousar numa das cidades de Samaria, e ali os samaritanos, que não são essa turma aí, né, outra, né, eles não aceitam quando sabem que Jesus ia para Jerusalém, né, os próprios samaritanos negam pousada para Jesus. Então o texto diz que os 2 discípulos, né, Tiago e João, essa história está narrada em Lucas 9, versículo 52 a 56, né? Diz que os 2, depois da negação dos samaritanos, chegaram para Jesus, lembrando um pouco de Elias no passado, parece que eles andaram lendo lá. Eles disseram: Senhor, eles não nos aceitaram, né? Melhor mandar fogo no céu sobre essa cidade. A pessoa, os discípulos de Jesus, pedindo fogo numa cidade toda, que havia negado. Essa turma era demais, né? Então Jesus diz: olha, vocês não sabem vocês não sabem, o texto que ele diz assim: você não sabe que espírito sois, né? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, né? E eles seguiram para outras aldeias, né? O texto diz lá. Muito bem, o que nós aprendemos com isso? Com essa expressão aqui, é que o amor de Cristo, o amor de Deus, né? Ele rompe barreiras e preconceito, ele quebra preconceitos, né? Ali nessa história aqui que nós estamos só começando, só no preâmbulo, né? Então mostra justamente isso, que Jesus ele quebra o amor que Jesus tem pelos excluídos, ele quebra toda e qualquer barreira que tenha, né? Existem coisas bem difíceis de entender, né? Que é justamente a manifestação do amor verdadeiro, genuíno,
que brota do coração de Deus aos homens, em relação aos homens. Lá no texto do livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 3, diz assim: de longe o Senhor lhe apareceu dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade ou com bondade a atraí. Então o texto fala justamente sobre isso, né? Lá em João 3, bastante conhecido, João 3, versos 16, diz assim: porque Deus amou o mundo, ou seja, o mundo não só o cosmos, as coisas criadas, mas os homens, né? De todas as estirpes, né? De todas as raças, de todas as cores, né? Podemos dizer, de todo jeito, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Solidificando esse pensamento, ali o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Então, esses textos, eles falam sobre o amor de Deus pela humanidade perdida, tá? E esse amor, ele é um amor demonstrado com ações práticas em favor dos necessitados, dos aflitos, dos angustiados. Olha o que ele diz lá no texto lá de Isaías, capítulo 57, versos 15, diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido em espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Esse é o nosso Deus, que a Bíblia fala que é o Deus cheio de terno amor para com as suas criaturas. Lá em Lucas, no capítulo 7, versículo 11 a 15, nós temos a história da mulher de Samaria, viúva de Samaria, e o texto demonstra que quando Jesus ia chegando naquela cidade de Naim, a viúva de Samaria, não, de Naim, desculpa, de Naim, tá? A cidade de Naim, estou confundindo com a Samaria, né? Então o texto diz que quando uma numerosa multidão ia saindo, né, da cidade de Naim, e outra multidão que seguia Jesus ia entrando, e uma vinha trazendo ali o filho para ser enterrado, a mulher chorando, desesperada, e o texto diz que Jesus olhou para a mulher e disse: não chores, né? Não chores. E ali chegou no caixão, no esquife, né? E ele tocou e o moço foi ressuscitado ali, mostrando, e ali é uma história muito de amor, né? Como Deus, ele ama os excluídos, marginalizados, angustiados, aflitos. Talvez a tua vida esteja assim também, numa aflição muito grande. Eu quero te dizer que Jesus te ama, né? Ele te ama e tem cuidado de ti e há de te dar vitórias, né? Dar vitória, a superação para você vencer esse tempo difícil, porque Deus, ele é um Deus de amor e infinita bondade, tá? Então nunca esqueça isso. Deus, embora pareça longe, mas ele está bem perto de você. Basta você clamar, basta você esperar por ele. Esse amor de Cristo, o amor de Deus, ele é tão grande que ele perdoa os pecadores quando muitos estão prontos para acusar e jogar pedra. É o caso da mulher ali de João, no capítulo 8, né? Ali que estava pronto, foi pego em adultério, estava pronto para ser apedrejado, porque segundo ele dizia, assim dizia a lei, né? Tinha a mulher adúltera, tinha que ser apedrejada até a morte. E Jesus, ele diz para aqueles que estão já com as pedras na mão, né? Quem não tiver pecado, atire primeiro a pedra, né? E ali todo mundo foi embora, começando pelos mais velhos, né, que tem mais pecado, e os mais novos também foram por último, e ninguém teve ali como jogar pedra, porque Jesus mostrou todo o amor
para aquela mulher, dizendo: ninguém te condenou, nem eu te condeno, porque Deus, ele nunca condena. O acusador, que é o diabo, ele que está pronto para acusar e nos levar em culpas, né? Mas Deus, ele não está, ele está muito cheio de amor, esperando que nós possamos chegar junto dele, ali nos arrependendo dos nossos pecados. Eu tenho muito mais para falar para vocês nessa mensagem. Nós vamos falar na próxima quinta, se Deus quiser. Nós vamos falar sobre o encontro de Jesus com a samaritana, como é que se deu esse encontro, né? Mas como eu quero concisar mais essa mensagem, vou te deixar na expectativa, tá? E você vai aguardar aí e fica atenado, vai repassando essa mensagem. Eu quero orar por você, quero abençoar a tua vida, se prostra onde você estiver. Pegue sempre a Bíblia, leia sempre a Bíblia, medite nesse texto que Deus vai falar com você. Hoje nós meditamos sobre o grande amor de Deus, sobre aqueles que são excluídos, aqueles que estão aflitos, estão angustiados, estão desesperados. Talvez seja o teu caso, né? Eu quero orar por você, curve a sua cabeça onde você estiver e eu vou orar pela tua vida. Pai Celestial, amado de nossas almas, quero te agradecer, ó Deus, por esta vida que ficou até agora meditando na tua palavra. Abençoa, Senhor, esta vida. Senhor, talvez esteja com problema de doença, de enfermidade, um problema na sua família. Ó Deus, um problema de desemprego, Senhor, desesperado, angustiado, depressivo. Ó Deus, que o teu amor visite, ó Deus, essas vidas preciosas agora, Senhor, abençoando, Senhor, visitando com poder, consolando e animando, Senhor. Fortalecendo como fortaleceste Daniel ali no deserto e Elias também, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Shalom, Deus te abençoe, até na próxima. Fica ligado, hein? Conectado. Um abraço.